dar esse foco mesmo, né, em 3 assuntos, que são o sistema prisional. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a população prisional, tentando sensibilizar e trazer ao conhecimento de vocês alguns aspectos, e o drama, né, que a população está vivendo, os apenados. Eles vai falar sobre os desocupados, né, os desocupados do IBGE, né, dos dados do IBGE, quem são esses desocupados, falando sobre emprego. E nós temos uma convidada hoje, e sempre traremos, então, uma convidada, certo? A nossa convidada é Camila Barella, é advogada e mora em Florianópolis. Hoje está em Manaus, trabalhando em Manaus. E eu queria, então, que tu te apresentasse para nós aí, Camila, e falasse um pouquinho do teu trabalho, para depois a gente desenvolver aí os temas da noite da Saia Godê. Boa noite, Camila, bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Elis. Então, meu nome é Camila, trabalho com direito do trabalho, também direito previdenciário, e a gente faz também a parte sindical, né? Então, a gente trabalha tanto com o direito na forma individual e na forma sindical, né? Então, hoje eu vou trazer alguns temas aqui relacionados ao direito do trabalho, relacionados a tanto ele na forma sindical, na verdade, mais uma conversa, né, apontando algumas medidas relacionadas que impactam e apontando também algumas decisões, né, algumas leis, algumas decisões judiciais e fatos, né, que estão envolvendo agora, nesse momento, a nossa sociedade nessa situação excepcional, né, de pandemia. Que eu e a Elis, na verdade, nós nos conhecemos através dessa área. Eu preciso falar do projeto que eu escrevi em 2003 e que foi, claro, né, teve recursos, né, recursos do Ministério da Justiça. Ele foi desenvolvido na Fundação de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário, a FAESP, aqui de Porto Alegre, e esse projeto ele aconteceu num ano onde o egresso do sistema penitenciário ele tinha elas desenvolviam atividades, né, dentro dessa fundação, e nós coordenávamos então um grupo que já era um grupo que vinha, né, já conhecia a FAESP. Esse trabalho, então, ele mostra a nossa relação, né, e simpatia também com essa área. Temos ação, já chega a 800 mil e alguma coisa. Então, é muita gente, né, realmente. Ele vai se isolar. E como entender que eles vão se manter, né, livres dessa doença, se eles, em geral, ficam encarcerados. Assim, a gente tem uma superpopulação que chega de 100% a 200%, né, no Brasil, né, dependendo do lugar, né. Então, achar que as pessoas, porque estão lá, elas têm que adoecer, né. O Brasil não tem pena de morte, mas se tu coloca pessoas em masmorras medievais, como já foi dito por um ex-ministro, né, e é isso, né, é um dos piores sistemas, né, 30% dessas pessoas que estão presas, elas não foram presas nem em flagrante, nem com arma, nem com vítima, ou seja, não, que o sistema de saúde é para todos, né, Elis? Estava aqui pensando, né, Cláudia, lá em 2003, onde tudo começou, a nossa relação, essa proposta, então, de fazer um trabalho voltado para esse preso quando sai incondicional para o mercado de trabalho, que esse era o enfoque do ser trabalhador, né? Isso. E desde lá já se falava dessas faltas de política pública para as cadeias no Brasil. Atualmente, hoje, no Rio Grande do Sul, na cadeia central aqui, que antigamente se chamava Presídio Central, agora é a cadeia de Porto Alegre, tem em torno de 4 mil presos em situação aglomerado. Elas pensam especificamente que essa população ela tem a mesma característica, ela é perigosa, ela é violenta, ela tem assassinos, né? Quando na verdade cerca de pelo menos 30% realmente cometeu, né, delitos graves, né?
Então a gente tem que repensar isso. Assim como as pessoas também acham que todo criminoso tem um transtorno de personalidade antissocial, é um psicopata. Isso também não é uma verdade. Impressionante, né? Nós temos 100 mil agentes penitenciários. Então tu multiplica isso, né? Imaginando assim que tem muitas pessoas por detrás de cada pessoa, né? Cada agente que trabalha, que volta para sua casa, que daqui a pouco tem seu idoso, né? Tem seu familiar, ele mesmo pode ter uma comorbidade. Então, quando a gente está falando da questão de saúde dentro do sistema prisional, a gente está falando da nossa saúde, da saúde daquele que trabalha. Então, assim, quando as pessoas falam que se lasquem, é a mesma coisa que elas dissessem assim, ó, olha, enfermeiro que cuida das pessoas lá no hospital, que vocês que se lasquem. As pessoas precisam ser tratadas. Então, assim, eu fico imaginando, e outro dia eu escutei uma coisa assim que me tocou profundamente, né? Era uma deficiente visual falando que lá no Rio de Janeiro os deficientes visuais foram colocados no final da fila como prioridade para atendimento, porque eles eram avaliados pela qualidade de vida. Olha o que as pessoas fizeram. Então, tu imagina, se eu avaliar o preso pela qualidade de vida, aonde que o preso vai ficar quando ele for disputar um leito dentro de um hospital? Ficar pensando só no umbigo da gente. A gente tem que pensar, sim, que o presídio central não é os presídios, o sistema prisional não é uma coisa fechada, onde as pessoas estão protegidas, né? Eu estou protegido porque a pessoa está lá dentro. Não. Tudo que acontecer dentro do sistema prisional vai afetar todas as pessoas. E, de novo, né? E está escrito, e as pessoas esquecem disso. O preso é preso para ser privado de liberdade. Toda e qualquer coisa que aconteça com esse preso, além disso, sabe? É o quê? Né? É sadismo, né? É crueldade, é desumanidade, né? Então, assim, é muito difícil, mas as pessoas aceitarem isso, né? Aproveitar dois ganchos aí, um que a Elis passou, essa questão, não que seja a minha área, né? Também, que já expliquei que eu sou da área do direito do trabalho, mas desde a faculdade a gente já ouve muito sobre isso e vivencia isso, né? Na nossa sociedade a gente verifica isso no dia a dia e é bem visível que o sistema prisional do Brasil, desde o momento de implantação, já se encontra falido, né? Já não consegue dar minimamente aquilo que seria, né? Que seria o retorno do indivíduo para a sociedade. Que indivíduo que a gente vai retornar, né? Sendo o tema da forma que né? Então a lei ela pode servir para colocar a pessoa lá dentro, mas ela não vai servir para mudar uma sociedade, né? Então, e aí no Brasil é bem comum, assim, a gente vê casos na TV, né? Daqui a pouco tem a lei fulano, sempre tem uma lei que a gente sabe que foi específica para uma resposta em relação a um caso que teve mais notoriedade, mas que muitas vezes, né, não é a solução para o problema, né? E aí a gente vai vendo onde que acaba, né? Que na verdade não acaba, que as pessoas lá depositadas, verdadeiro depósito de gente e que não tem subhumanas. Tem condições humanas, né? E sabe que quando eu fui estudar, né, a gente se prepara aqui, né, para estar aqui conversando, né, e eu fui dar uma olhada nessa questão do desencarceramento, e isso não é de hoje. Pelo menos desde 2013 se vem fazendo movimentos para desencarcerar, acredito que com mutirões, né, para tentar resolver a situação dessas pessoas que estão provisórias, né, e ter outras alternativas. Então, assim, quando a pandemia começou, o Conselho Nacional de Justiça, então, fez uma recomendação para que, né, se flexibilizasse essas situações, né, e que os magistrados, então, colocassem,
fizessem uma revisão, né, e soltassem provisoriamente. Então, assim, isso também, né, provisoriamente, né, as pessoas, elas começam a falar, assim, insistentemente que, mas vai soltar as pessoas, né, como se fossem libertar as pessoas. Não, é provisório, né, e aí vem a outra questão, né, que é a seletividade, né, que se questiona nessa hora, a seletividade penal, né, porque a partir do momento que o João de Deus é liberto, o Eduardo Cunha é liberto, né, porque tem uma comorbidade, por que uma pessoa, um idoso, né, um apenado idoso, ele não é liberado, né? Sabe? Outra coisa que é super importante, né, mencionar, né, que 65% da nossa população é preta, né, e parda, né, então, assim, a partir do momento que tu reconhece que essa população, ela tem doenças típicas, né, como hipertensão, anemia falciforme, diabetes, quer dizer, já é uma população também que é mais vulnerável, né, Elias? Já é mais vulnerável para qualquer tipo de problema. A gente sabia, enquanto trabalhava a gente foi sensível a isso há muitos anos e escolhemos trabalhar com essa população. E hoje a gente entender que as pessoas não conseguem ter um mínimo de sensibilidade, né? E só quererem aquela condenação, só quererem, né, que essas pessoas simplesmente elas sejam, fiquem invisíveis a nós, né? Então é muito importante a gente ter essa noção de que dentro desse sistema é possível sim desencarcerar, né? Mesmo que provisoriamente, desafogar é necessário, a respeito dessa condição, né? Onde apenas 37%, né, das unidades prisionais possuem uma estrutura médica, né, Elis? Eu não sei, né, a gente tem, né, umas pessoas, né, que trabalham nesse sistema aqui, né? Sim, a gente tem na cadeia de Porto Alegre um projeto que é o Hospital Vila Nova, que coordena, então, um ambulatório de cuidado. Esse ambulatório é composto por profissionais multiprofissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, e é um trabalho muito legal porque ele é voltado para a questão da dependência química dentro do cárcere, que também é algo muito grande que acaba cercando esse convívio, porque às vezes também acaba de trazer um pouco assim, que a gente está tendo um cuidado que a gente não está vitimizando o preso, a gente está trazendo uma forma de cuidado que não seja tão violento conforme já a privação essa privação de liberdade. Porque quando eu penso em violência, no sentido do cárcere, eu falo da falta dessa estrutura física para que ele possa cumprir essa pena. Eu falo dessa falta de possibilidade de penas alternativas, desse Código Penal arcaico, eu falo dessa violência. E aí também me vem Michel Foucault, quando a gente fala em vigiar e punir, né? Eu não estou punindo só esse preso, estou punindo os profissionais também que estão por trás disso, que já foi falado, e ao mesmo tempo de uma sociedade que acha que simplesmente colocando lá, outros dizem coloque mais longe, mas assim, não adianta simplesmente largar o preso lá para cumprir uma pena onde não tem uma estrutura mínima adequada para que ele possa também pensar nesse processo, por que ele está privado dessa liberdade. Mas ele tem um ovo, tem um leite lá. Quem paga somos nós. A gente paga tudo, a gente paga o SUS, a gente paga todos os impostos, é tirado para pagar essas políticas. Mas o que a gente tem que garantir é que as políticas realmente venham a acontecer de forma transparente, conforme tem que ser essa distribuição dos valores para esses, né, desses recursos para os serviços específicos. E o sistema carcerário precisa ser dialogado e discutido a nível nacional, uma qualidade que possa garantir que esse preso, sendo julgado dentro desse seio que se diz penal, justo, possa ser, então, garantido a ele uma estrutura que possa, então, fazer essa penalidade. Sim, porque quando as pessoas são condenadas, elas não são assim, você está condenado a não comer, a não receber uma roupa adequada. Mês de maio, quando foi liberado o auxílio emergencial, e não conseguiu essas pessoas acionar até o presente momento esse benefício, porque não tinha certidão, porque não tinha CPF, ou porque não tinha título de eleitor. A Caixa, então, se deu de conta que existe um grupo invisível. Ao mesmo tempo, a gente tem, até fevereiro de 2020, 58 mil pessoas que contribuem para o INSS. Quem contribui para o INSS? Trabalhadores formais, de carteira assinada, e algum perfil informal autônomo que consegue pagar o seu carnezinho lá todo mês para garantir depois um recurso de acesso no INSS.
Atualmente a gente tem 38 mil trabalhadores informais. Quem são esses trabalhadores informais que a gente tem hoje, que está aparelho com o que está desocupado e ao mesmo tempo com o que está trabalhando formalmente? É o vendedor de porta em porta, é o ambulante, é o camelô, motorista de aplicativo, é os feirantes. Esses são os informais que é reconhecido dentro dessa estatística que foi feita. 38 milhões. Ao mesmo tempo, esses desocupados, que hoje está numa margem de quase 38 milhões, porque daí eles acabam dividindo o que está desempregado, o que está inseguro e o que não procura trabalho. Então, são dados bem gritantes que não fecham com essa estatística apresentada no dia de hoje. Se tu somar, a gente tem muito mais do que o 100% que não consigo entender. Se eu tenho 58 mil pessoas que contribuem para o INSS, eu tenho 40% de pessoas desocupadas aí, que não estão contribuindo, que não estão trabalhando, que estão aguardando seu seguro-desemprego, que ainda não acionaram porque a Caixa está com vários problemas. Então, assim, o que a gente faz com esse público? Ao mesmo tempo, eu tenho dentro desses 33 milhões de pessoas trabalhando, 11% milhões são pessoas do setor de servidores públicos estatutários. E aí isso tira uma margem dessas pessoas que fazem concurso, que está dentro desses 33 aí trabalhando. De que forma eu consigo, então, fechar essa conta de que hoje o mercado está empregando mais do que desempregado? Não, e tem alguns dados que o IBGE e a PNAD apresentam que não dialogam muito com o que o Ministério da Economia apresentou agora. Eu quero saber onde é que está esses 38 milhões. Eles estão informais? Eles estão desocupados ou eles estão inocupados? Onde é que está? Porque se não tem certidão, não tem... Onde é que está? Então, assim, eu estou falando de uma camada que não está nem sendo mapeada, já foi identificada, que é um bom começo. O que a gente faz com isso? Então, tá aí para a gente conseguir fazer um diálogo sobre isso, né? É complicado, né, Elis? Jogo para ti. Assim, de flexibilização de leis, né, trabalhistas, ele já vem desde 2016, 2017, né, 2017 que elas foram votadas, assim, duas medidas que trouxeram grandes impactos, assim, que foi a reforma trabalhista e acredito que mais ainda que a reforma trabalhista foi a que também foi votada em 2017, que foi a lei de terceirizações, que aí acaba precarizando a atividade, né? Porque a gente sabe que quando a atividade ela é prestada de uma forma terceirizada, as relações ali já são diferentes, né? Já não são tão próximas e aí acaba utilizando, né, vários mecanismos para não dar os direitos do trabalhador, né, de uma forma completa. E até levantamentos aqui, que eu não vou ter os dados completos, mas isso já vem sendo demonstrado, né? Que o empregado terceirizado, ele tem uma faixa salarial menor, ele tem uma carga horária maior, então ele tem menos benefícios, né? Às vezes não tem acaba não se encaixando num acordo coletivo específico, né? Então ele está lá num setor, mas não está usufruindo dos benefícios que os funcionários que são contratados direto, né? Acabam tendo. Então isso já vem, né? A gente já vem verificando isso e realmente é um movimento de que a gente chama de precarização das relações de trabalho, né? Que vem acontecendo cada vez mais, né? E agora, durante a pandemia, né, são várias situações que já a gente também vem notando e algumas necessárias, que a gente entende que realmente algumas situações elas são necessárias, né? Porque realmente é uma situação atípica, então... assim como tem comércio fechando, vai ter que ter uma discussão, né, diferenciada em relação a isso, né? Então, e até tratamento, né? Porque a gente também consegue diferenciar uma pequena empresa de uma grande empresa. E os tribunais ainda vão ter que discutir muito sobre isso, né? Então, fazendo uma introdução aqui acho que são alguns pontos, né? Alguns pontos não, na verdade, assim,
algumas situações que já ocorreram que acho que dá para ter uma dimensão do que está acontecendo. Não tem um papel, né? Então, o Poder Judiciário, ele está lá para analisar a lei, né? Quem vai fazer a lei é o Legislativo, não é o Executivo. Porém, nessas situações, assim, de excepcionais, o Executivo, que daí é representado lá pelo presidente, ele pode propor leis, né? Daí elas têm um caráter provisório e então se elas não forem depois votadas na Câmara, elas não, nas casas legislativas, né, elas acabam perdendo a eficácia, né? Então a gente tem um presidente que ele gosta muito de utilizar, né, dessas medidas provisórias de forma às vezes bem atravessada e não e acaba entrando em campos que talvez, que se for analisar da forma jurídica, não poderia, né? Uhum. E aí ele baixou 2 medidas provisórias, que é a MP 927 e 936, e elas tratam, entre outros assuntos, tratou de questões que são relacionadas, né, ao direito do trabalho. Uhum. E aí uma das coisas que chamou atenção, assim, é que daí lá na lei inicialmente já tinha um artigo que dispunha especificamente que a doença, né, o Covid, não seria considerado uma doença do trabalho, né? Vamos começar falando aqui das doenças do trabalho. Então, a gente tinha uma medida provisória já falando, excluindo, né, a possibilidade do trabalhador que pegasse a doença, né, independente de onde ele pegou, né, de uma análise de onde ele pegou, ser excluído, né, como uma doença do trabalho. O Estado já estava querendo se proteger de qualquer coisa. Exatamente. É isso. Esse artigo especificamente, a gente já teve uma votação no STF, então por isso que eu falei dos 3 poderes, porque daí o STF que é competente para averiguar, né, a constitucionalidade da lei, né, e a constitucionalidade da lei quer dizer se ela está de acordo com o resto do ordenamento jurídico, né, então essa disposição já foi considerada inconstitucional, quer dizer, não é possível que uma medida provisória diga que um trabalhador, que uma doença específica não pode ser considerada uma doença do trabalho, já excluindo, né? Então, essa é uma situação que impacta bastante, porque se ela não fosse já excluída, ela traria bastante problema, sim, nas relações de trabalho, porque alguns setores, até essas medidas tratam disso, alguns setores são de caráter essencial. Então, sim, o trabalhador, ele tem, né, que ele tem que estar lá, né, o serviço vai ter que continuar, então ele tem que estar protegido de alguma forma, que se ele contrair a doença, ele vai ter pelo menos um amparo, né, dessa empresa, né, que acabou expondo ele a este risco. Então, essa é uma situação, né, que eu trouxe aqui. Não sei se vocês têm alguma... Na verdade, o que me chama a atenção nisso que tu fala, assim, né, como a gente é da área de humanas, da saúde mental, né, como é triste, né, não posso não falar isso, né, como é triste a gente ver, assim, que o interesse não é de proteção, né, é de tentar se eximir de uma responsabilidade, né, quando a gente vê isso, né. E essa falta de interesse de proteção ficou bem claro também uma outra decisão que já tem também, que já iniciou, que foi um pedido do Sindicato dos Metroviários de São Paulo para que os trabalhadores que fossem considerados grupo de risco, né, pudessem ficar afastados durante esse período, né, então... o tribunal, o TRT2 lá de São Paulo, na primeira decisão, ele considerou que realmente, né, sendo esses trabalhadores um grupo de risco, eles deveriam estar afastados das suas atividades. Essa decisão foi para o TST, que é o Tribunal Superior, né, que vai tratar dessas relações trabalhistas, e aí já a liminar que tinha sido concedida foi cassada, e aí
já ficou determinado que não existe isso, não existe a possibilidade de um prévio afastamento apenas por a pessoa estar em um grupo de risco, entende? Não. Então, isso não existe. Não, assim, pela orientação jurisprudencial, ou seja, pelas decisões que a gente está vendo atuais, o trabalhador ele vai se afastar se ele tiver o diagnóstico da doença, né? Ele não vai poder se afastar com garantia de remuneração se ele for um grupo de risco e tiver exposto, mesmo que de forma direta, como é no caso do transporte público, ele não pode, não tem assegurado o direito de afastamento. Então, é uma outra decisão bem impactante, assim, né, que a gente verifica. Só que aí comunica, pelo menos, essas duas questões, porque o que acontece? Se a gente mantivesse a MP da forma que era, da forma que foi proposta pelo presidente, dizendo que não é uma doença do trabalho, então a gente estaria expondo uma pessoa que é grupo de risco para uma situação, e ainda, se essa pessoa acabasse por adoecer, ela não teria nem mesmo a garantia, né, de emprego, porque a partir do momento que a pessoa adoece e ela é considerada uma doença do trabalho, ela acaba tendo uma garantia de emprego, pelo menos, né? Então, ela não teria nem isso, né? Nossa. Então, são situações que a gente vê que de um lado acontece de uma forma e de outra acontece de outra, né? Então, pelo menos assim, né, dos mais o menor, vamos dizer, porque aí afastando esse artigo, pelo menos a gente entende que agora a pessoa que está no grupo de risco, ela vai trabalhar, porém, se ela pegar a doença, ela pode ser considerada um empregado estável, né, se reconhecido que verificado assim a possibilidade de se reconhecer como uma doença do trabalho, o COVID, né? Principalmente nessas situações de atividades que expõem muito ao público, né? Então, o risco é mais evidente. E uma outra situação que traz a MP, na verdade, essas MPs, o objetivo principal, né, é diminuir as demissões, né? Então, que a gente está falando aqui de desemprego, né? Então, as medidas, elas têm esse caráter, né? Justamente para impedir essa demissão em massa, né? Porque a gente sabe que o primeiro recurso das empresas, como elas começam a perder receita, é cortar justamente o trabalhor, né? Então, elas têm esse objetivo principal, né? Manter o maior número possível de empregos. No entanto, o que a gente vê também, né, é a utilização dessa MP para dispensar funcionários e com base num artigo específico da CLT que diz que em caso fortuito, né, de força maior, na verdade, de caso de força maior, é possível dispensar o trabalhador com redução das verbas rescisórias. Então, infelizmente, outra situação que a gente verifica agora aqui, que é bem recorrente, é empresas, né, se acabam utilizando do oportunismo para justamente dispensar o trabalhador e ainda não pagar todos os direitos deles, né? Só para contribuir, para tu também poder falar sobre isso, ele está refém dessa precarização, né? E se por acaso, Camila, a pessoa, trabalhador formal, de carteira assinada, venha a falecer por Covid, como fica atrelado esse óbito dentro dessa pandemia, nessa doença que até então estava nessa discussão de ser aceita ou não? Como é que fica essa situação dos direitos dessa pessoa? Então, somos 40 mil mortos, né? Então, isso deve ser uma realidade de uma boa parte aí. Sim, então, com a decisão do STF, né, de revogar o artigo 29 lá da MP, a princípio, né, ele vai ser considerado uma doença do trabalho, né? A princípio é uma doença do trabalho. Claro que existe na necessidade de uma discussão, vai existir sempre uma necessidade de uma discussão judicial, e nesse caso vai se verificar se realmente, né, não tinha um outro fator, né, que possa
ter contribuído de uma forma maior para que ele tenha adquirido a doença, mas sendo o trabalhador exposto, a chance, né, é muito maior de que ele tenha realmente adquirido a doença no local de trabalho. Então, considerando que ele contraiu essa doença no local de trabalho, ele vai ter assegurado, né, o direito a uma indenização, né, claro, a família, né, que ficou. Mas vai trazer de volta, mas vai assegurar um direito a uma indenização, a uma pensão, todas essas questões, assim como se fosse um acidente de trabalho típico, né? Assim, se o trabalhador estivesse lá pintando um prédio, caísse de cima do prédio e falecesse, seria considerado da mesma forma, entende? Então, o fato de ser uma doença também não precisa ser especificamente um acidente típico para que a empresa seja responsabilizada, né, pela morte desse trabalhador. Uma doença pré-existente, né, que vulnerabiliza, né, normalmente, né? Poderia ser contestado? É que, assim, normalmente essas relações, elas são feitas a partir de uma perícia, né? Então, o médico, ele vai avaliar todas as situações que contribuíram para o resultado final. Então, claro que pode existir, né, a causa principal, e a outra situação que a gente fala são as concausas. Então, são causas que também contribuíram de alguma forma, né? Então, o fato de ter outras complicações não impede que aquela doença seja considerada uma concausa, entende? Que ela tenha contribuído de alguma forma. Principalmente, assim, acho que eu gostaria de finalizar, falar que existe uma segunda opinião, existe uma outra forma, né? Então, essas situações que a gente está vendo, às vezes tem uma decisão que não está favorável, mas daqui a um pouco a gente também já evolui nisso, né? Já busca uma outra forma, porque o que não dá é para manter o trabalhador simplesmente, né, sem qualquer tipo de amparo, né? Exato. Então, é isso, a gente caminhar para... Claro que é um momento de instabilidade, é um momento de uma situação nova, mas não é em cima do trabalhador que essa situação tem que ser resolvida, né? Sobrecarregar. Do abandono do trabalhador, né? Então... Não pode sobrecarregar nenhum preso, nem o técnico de enfermagem, nem o médico, nem o trabalhador, né? E não se sensibilizar com todas essas situações aí, né? Como o desempregado e os invisíveis, né? Como disse a Elis, né? Que ressaltou esses dados para nós. Da minha parte, eu queria agradecer a nossa convidada, minha querida prima advogada Camila Barella, e agradecer mais uma vez também a minha parceira do projeto Saia Godet, que pretende então abordar esses assuntos, né, em tempos de pandemia, todos os assuntos, né, que são relativos à saúde mental, aos direitos, à sociedade, ao comportamento e tudo que a gente possa informar, né, trazer ao conhecimento do público, sensibilizar principalmente para que a gente tenha uma sociedade melhor, né? Não, bem legal, assim, dividir com a Camila e trazer esse conhecimento, porque a gente aprende, né? A Camila traz uma coisa muito interessante, não existe esse saber, né, supremo. O próprio direito é vivenciado pela interpretação das leis, né, e da forma que o outro traz, né, e defende. Mas eu acho que a gente trouxe aqui hoje as defesas da vida, né, Cláudia? E Camila, a gente trouxe as defesas das pessoas no sentido mais amplo de todos. Não existe vítimas, não existe culpados. A gente tem hoje falando enquanto mortos, estamos falando de vítimas de mortes do Covid, mas eu estou falando enquanto sociedade. Todos somos protagonistas de uma mudança. Vem decaindo essa proposta para os empresários dentro do sistema prisional, que a gente possa, então, conseguir garantir espaços de socialização adequados para todo mundo, para o trabalhador, para o invisível, que possa ter sua certidão e possa também ter contemplação de um benefício, que a gente consiga olhar para os invisíveis, porque esse invisível vai projetar violência e amanhã pode ser essa população aumentada no cárcere. Então tem que olhar o todo, né, Cláudia? Não só mais o meu ladinho, a minha casinha, né?
Exato. E é isso que eu deixo nessa noite, assim, e agradecer essa parceria contigo, porque eu acho que essas trocas nos traz profundas reflexões e mudanças, né? Eu preciso disso, porque hoje eu sou mãe e eu preciso disso para poder levar um processo de educação para minha filha um pouco melhor e mais humano. Que bom. Que bom, gurias. Eu aprendi um monte também com vocês e quero agradecer. E semana que vem, então... Quero agradecer o convite também. Quero agradecer o convite. Obrigada pelo convite. Ai, que bom. Obrigada, Elis, pela participação também. Aprendi muito com vocês duas nessa oportunidade. Coisa boa. Use álcool, gel e máscara e fica em casa, se puder ficar, né? Então, obrigada, Camila. Obrigada, Elis. Boa noite. Seguimos em frente. Semana que vem, terça-feira, todas as terças, às 19 horas, a gente está aqui para somar e melhorar a nossa sociedade em algum aspecto, né? Seja no conhecimento ou na sensibilização ou em ambos. Um beijo, boa noite, meninas, e boa noite a quem estava conosco.